Pare tudo o que estiver fazendo agora e preste atenção. O que você vai descobrir pode virar completamente a sua percepção sobre um dos alimentos mais mal compreendidos do mundo. Durante décadas, sim, décadas, você foi enganado. Pela indústria alimentícia, pelos profissionais de saúde, talvez até por alguém da sua família. A verdade ficou escondida bem diante dos nossos olhos, custando sua saúde, seu dinheiro e, quem sabe, até alguns anos de vida. Existe um alimento simples, barato e poderoso, presente em praticamente qualquer prateleira de supermercado, que supera de longe os suplementos mais caros, é mais nutritivo do que salmão orgânico e custa menos que o café que você toma de manhã. Mas aqui está o problema. Quase todo mundo destrói os benefícios dele antes mesmo da primeira mordida. Cerca de 98% das pessoas cometem um erro grave com esse alimento, sem sequer perceber. Enquanto isso, comunidades ao redor do Mediterrâneo guardam esse segredo há mais de 2000 anos, vivendo mais, adoecendo menos e mantendo a mente ativa até os 90 anos ou mais. Por muito tempo, cientistas tentaram entender o que essas populações faziam de tão especial. Estudaram o azeite, o vinho, os legumes, mas ignoraram a peça mais importante do quebra-cabeça. E se eu te dissesse que esse superalimento custa menos de R$ 2, está ao alcance de todos, e concentra mais nutrientes que alimentos 50 vezes mais caros? Pois é, mas o pior é que quase tudo o que você acha que sabe sobre ele está completamente errado. O alimento, sardinha, mas não do jeito que você está acostumado a comer. Estudos com populações das chamadas zonas azuis, regiões com alta longevidade, mostram que o consumo regular de sardinha está associado a uma queda drástica nas taxas de doenças cardiovasculares e declínio cognitivo. A Sardenha, por exemplo, é uma das regiões com maior número de centenários no mundo, e a sardinha faz parte da rotina alimentar deles. Agora vem a parte que pode doer: os 6 erros fatais que estão minando a sua saúde. Milhões de pessoas acreditam que estão fazendo boas escolhas, mas estão sabotando o próprio corpo. Esses erros não são meras distrações. São frutos de décadas de desinformação planejada para nos manter reféns de soluções caras e ineficazes. Cada erro corrói silenciosamente os benefícios da sardinha, transformando um dos alimentos mais completos da natureza em algo sem valor. O primeiro erro começa onde menos se espera: na pia da sua cozinha. Todos os dias, incontáveis pessoas abrem uma lata de sardinha e imediatamente passam o conteúdo na água corrente, achando que estão eliminando o sal ou tornando o alimento mais saudável. Só que esse simples gesto destrói meses de concentração nutricional e preservação natural. Dentro daquela lata, existe um processo maravilhoso acontecendo. Quando a sardinha é armazenada no óleo, ela vai liberando seus sucos naturais e, ao mesmo tempo, absorvendo nutrientes e sabores do líquido. Isso cria um meio riquíssimo em ômega 3, vitaminas lipossolúveis como D e E e antioxidantes potentes, exatamente o que o seu corpo precisa para funcionar melhor, viver mais e adoecer menos. E tudo isso está sendo jogado fora, literalmente, na pia. Mas agora que você sabe, talvez esteja prestes a viver a transformação mais simples e poderosa da sua saúde. E tudo começa com a forma como você olha para uma simples lata. Estudos recentes mostram algo surpreendente. O óleo que envolve as sardinhas em lata pode conter até 40% mais ômega 3 do que o próprio peixe. Ao longo do tempo, esse líquido vai se transformando em um verdadeiro cofre de nutrientes marinhos, especialmente EPA e DHA, 2 formas de ômega 3 altamente aproveitáveis pelo corpo. Essas substâncias são fundamentais para manter o cérebro em pleno funcionamento, proteger o coração e reduzir inflamações que muitas vezes agem silenciosamente pelo organismo. E o que muita gente faz? Lava tudo na pia, tentando se livrar do gosto marcante. Mas, na verdade, está jogando fora um tesouro líquido, resultado de meses de maturação natural. Aquele sabor intenso que tantos tentam eliminar não é sinal de algo estragado. Pelo contrário, ele carrega o que há de mais potente em termos de nutrientes oceânicos. É o famoso umami, o quinto sabor, que indica ao corpo uma alta concentração de proteínas e micronutrientes.
Chefes renomados tratam esse óleo como uma preciosidade, usando-o para dar profundidade a saladas, massas e legumes. Alguns vão além e deixam esse líquido envelhecer, criando óleos de finalização dignos da alta gastronomia. Tudo isso porque dentro da lata, enquanto o tempo passa, processos enzimáticos continuam em ação, quebrando proteínas em aminoácidos e concentrando os sabores. Por isso, algumas sardinhas envelhecidas, especialmente as de origem europeia, são apreciadas como verdadeiras iguarias, como vinhos ou queijos que melhoram com o tempo. Mas não para por aí. Existe outro erro que muita gente comete, achando que está fazendo o melhor: retirar os ossinhos do peixe. Embora pareça uma escolha sensata, isso representa uma perda nutricional enorme. Diferente das espinhas grandes de outros peixes, os ossos das sardinhas passam por um processo de cozimento sob alta pressão que os torna completamente comestíveis, tão macios que você mal percebe. E esses pequenos fragmentos são potências de cálcio, com uma absorção superior à de muitos laticínios e suplementos. Uma única porção de sardinha com espinha pode oferecer cerca de 350 ml de cálcio, o que representa aproximadamente 35% da necessidade diária, além de fósforo, magnésio e outros minerais importantes para a formação óssea. E não é só isso. Esses ossinhos fornecem uma proporção perfeita de cálcio e fósforo, exatamente como o corpo precisa para manter os ossos fortes. Uma harmonia que os suplementos industrializados muitas vezes não conseguem replicar. Junto com isso, ainda vem peptídeos de colágeno, que beneficiam as articulações e a pele, além de minerais marinhos como boro e estrôncio, todos envolvidos na regeneração óssea. Ignorar esses detalhes é como virar as costas para um presente da natureza, um alimento completo, acessível e poderoso que está ali, pronto para oferecer tudo o que seu corpo precisa, se você souber aproveitá-lo. Estudos revelam algo impressionante. Pessoas que consomem sardinha com os ossos intactos apresentam em poucas semanas indicadores significativamente melhores de densidade óssea. Esses pequenos ossos, muitas vezes desprezados, são verdadeiras cápsulas de cálcio ligado a aminoácidos, uma combinação que o corpo reconhece e absorve com muito mais facilidade do que a maioria dos suplementos tradicionais. E, curiosamente, mesmo oferecendo menos nutrição, as versões sem osso costumam custar mais caro. Ou seja, muita gente está pagando mais para receber menos nutrientes, menos textura, menos valor. Além disso, os ossos ajudam a manter a integridade da sardinha. Quando eles são retirados, o que sobra muitas vezes é uma massa quebradiça, desfigurada e sem graça. Já os ossos contêm hidroxiapatita, o mesmo composto mineral presente em nossos próprios ossos e dentes. Isso não significa apenas cálcio, mas um complexo completo de minerais que favorecem a formação e a manutenção da estrutura óssea. Em populações onde o consumo de ossos de peixe é comum, os casos de osteoporose e fraturas, mesmo entre idosos, são notavelmente baixos. Outro erro muito comum começa já no supermercado, na escolha entre sardinhas conservadas em água ou em óleo. Muita gente, na tentativa de fazer uma escolha mais saudável, opta pela versão em água, achando que está cortando calorias ou evitando gorduras. Mas essa decisão, que parece lógica, acaba prejudicando tanto o sabor quanto o valor nutricional do alimento. Sardinhas em água perdem rapidamente a proteção natural contra a oxidação. Sem o óleo como barreira, os preciosos ômega 3 começam a se degradar assim que a lata é fechada. O resultado é um gosto metálico e desagradável, que afasta muitas pessoas do consumo desse peixe tão completo. O óleo, por outro lado, cria um ambiente sem oxigênio, protegendo os nutrientes mais sensíveis ao calor e à luz. Quando a sardinha é conservada em óleo de boa qualidade, ela não apenas mantém a umidade e a textura, como desenvolve sabores mais ricos com o tempo. Enquanto a versão em água fica ressecada, quebradiça e exige temperos pesados para ser palatável, a versão em óleo conserva o sabor, o frescor e o valor nutricional de forma muito superior. O ponto mais importante está na absorção do ômega 3. Esses ácidos graxos são lipossolúveis, ou seja, o corpo precisa de gordura para absorvê-los de forma eficaz.
Sardinhas em água fornecem ômega 3, mas sem a gordura necessária para garantir sua boa absorção, reduzindo drasticamente a eficácia do que está sendo consumido. Estudos mostram que, sem essa gordura complementar, a biodisponibilidade do ômega 3 pode cair até 60%. Já o óleo de oliva, por exemplo, além de cumprir esse papel, ainda oferece antioxidantes naturais, como a vitamina E, e compostos fenólicos, que ajudam a proteger e preservar os nutrientes do peixe. Portanto, escolhas simples como manter os ossos ou preferir a versão em óleo podem fazer toda a diferença, não só no prato, mas na saúde do corpo ao longo da vida. Existe uma combinação poderosa entre os nutrientes naturais do peixe e os compostos presentes no óleo que o envolve. Juntos, eles formam um alimento muito mais potente e benéfico do que seriam isoladamente. Estudos mostram que quem consome sardinhas conservadas em óleo apresenta níveis mais altos de ômega 3 no sangue do que aqueles que consomem a mesma quantidade na versão em água. Mas não basta fazer a escolha certa na prateleira. É preciso também saber como armazenar. E aqui mora um erro que tem custado caro, tanto em saúde quanto em sabor. Muita gente, depois de abrir a lata, simplesmente guarda o que sobrou ali mesmo, achando que vai durar alguns dias ou até semanas. Só que isso desencadeia uma série de reações químicas que comprometem os nutrientes e o sabor rapidamente. A partir do momento em que a lata é aberta, o contato com o oxigênio inicia o processo de oxidação, que transforma os preciosos ômega 3 em compostos muito menos benéficos. O pior é que o próprio metal da lata acelera esse processo. Elementos como ferro e estanho funcionam como catalisadores, gerando radicais livres que não apenas destroem os nutrientes, mas podem até se tornar prejudiciais à saúde. Em apenas 24 horas, a degradação já é significativa. Depois de 48 horas, a perda nutricional é grave. A vitamina E, que ajuda a proteger os ômega 3, se esgota rapidamente, deixando essas gorduras frágeis totalmente expostas à quebra. É aí que surge aquele cheiro forte e gosto estranho que leva muita gente a pensar que a sardinha estragou, mas, na verdade, é só o resultado da oxidação descontrolada. Pesquisas na área de ciência dos alimentos mostram que é possível preservar até 4 vezes mais os nutrientes das sardinhas abertas, simplesmente trocando o recipiente. Ao transferir imediatamente o conteúdo da lata para um pote de vidro bem fechado, o processo de oxidação diminui drasticamente. Além disso, o sabor se mantém puro, sem aquele gosto metálico que vem da interação entre o alimento e o revestimento da lata. O vidro não libera substâncias químicas, nem altera o perfil do alimento, sendo o aliado ideal nesse cuidado. A temperatura também tem um papel essencial. Guardar as sardinhas em temperaturas adequadas, entre 0 e 3 degrees Celsius, ajuda a preservar os ômega 3 por muito mais tempo. Cada aumento de 10 degrees Celsius dobra a velocidade das reações químicas, o que significa que, se deixadas fora da geladeira, um único dia pode ser suficiente para comprometer completamente o valor nutricional do alimento. E quando falamos das versões com molho de tomate ou outros líquidos ácidos, a atenção precisa ser redobrada. A acidez desses meios acelera a quebra de proteínas e gorduras, tornando as reações químicas ainda mais agressivas. Mesmo as sardinhas em óleo, que têm maior estabilidade, precisam de cuidado no armazenamento para manter todos os benefícios. Por fim, vem um erro tão comum quanto desnecessário: cozinhar sardinha. Muita gente aquece esse peixe achando que está melhorando ou finalizando o preparo, quando na verdade está destruindo boa parte daquilo que o torna especial. Elas já vêm prontas para o consumo, no ponto ideal. Qualquer calor excessivo quebra os ácidos graxos, reduz vitaminas e compromete texturas e sabores. É um desperdício silencioso que tira do prato aquilo que ele tinha de melhor. E tudo por falta de informação. Quando uma lata de sardinha é fechada na indústria, o que acontece ali dentro é muito mais do que apenas conservação. Durante o processo de enlatamento sob pressão, o peixe é completamente cozido, atingindo temperaturas internas superiores a 80 graus Celsius por longos períodos. Isso significa que ele já está pronto para o consumo. Cozinhar novamente em casa
não só é desnecessário como também prejudicial. O calor em excesso quebra a estrutura sensível dos ácidos graxos ômega 3, transformando parte deles em gorduras menos benéficas e destruindo vitaminas do complexo B, especialmente a B12, que está presente em altíssimas quantidades na sardinha, chegando a fornecer mais de 3 vezes a necessidade diária em uma única porção. Além disso, o calor prolongado desestrutura as proteínas, transformando aquele peixe firme e saboroso numa massa pastosa e sem vida. Estudos mostram que até mesmo exposições curtas a altas temperaturas podem reduzir em até 25% a concentração de ômega 3. E quando o cozimento se estende, essa perda pode chegar à metade. Em alguns casos, compostos formados pelo superaquecimento das proteínas podem até dificultar a absorção de nutrientes, anulando boa parte dos benefícios que esse alimento tão completo tem a oferecer. É irônico, porque muita gente cozinha sardinha pensando estar fazendo o certo, por higiene, por costume ou até por segurança alimentar. O que elas não sabem é que o trabalho de preservação feito durante o enlatamento já eliminou qualquer risco biológico, através de um controle preciso de tempo e temperatura que assegura a segurança sem comprometer os nutrientes. A melhor forma de aquecer sardinhas é com carinho, no finalzinho do preparo. Misturar a massa ao arroz ou aos legumes nos últimos instantes do cozimento é suficiente para aquecê-las levemente, sem prejudicar seus compostos mais valiosos. Na cozinha profissional, sardinhas são tratadas como ingredientes delicados, quase como ervas frescas ou temperos sutis. Elas entram no prato por último, trazendo sabor, textura e valor nutricional sem perder sua essência. Esse cuidado transforma algo comum em algo especial, fazendo da sardinha não apenas um alimento acessível, mas uma escolha inteligente e sofisticada. E há um último segredo, talvez o mais importante de todos. Nem toda sardinha é igual. A maioria das pessoas pega qualquer lata, sem pensar em procedência, método de processamento ou até na época do ano em que o peixe foi capturado. E isso faz toda a diferença. As sardinhas de águas frias do Atlântico Norte, especialmente as vindas das regiões próximas a Portugal, Espanha e Noruega, apresentam níveis muito mais altos de ômega 3. Isso se deve à alimentação desses peixes baseada em plâncton e algas ricos nos precursores de EPA e DHA. Essas sardinhas podem chegar a ter 2,3 gramas de ômega 3 a cada 100 gramas, em contraste com as de águas mais quentes, que ficam na faixa de 1,4 gramas. Já as sardinhas do Mediterrâneo, embora diferentes em sabor, são ricas em selênio e vitamina D, refletindo as características únicas do seu habitat e da dieta local. A própria fama da dieta mediterrânea pode estar, em parte, relacionada a esse perfil nutricional específico. Por outro lado, sardinhas do Pacífico apresentam outra composição também valiosa, mas influenciada por condições ambientais distintas. Portanto, conhecer a origem e a qualidade do que você consome pode transformar uma simples refeição em um verdadeiro investimento na sua saúde. Um alimento tão modesto à primeira vista, mas com um potencial nutricional tão rico, merece ser tratado com atenção e com respeito. A época do ano em que a sardinha é pescada faz uma diferença enorme, tanto no sabor quanto na riqueza nutricional. Nos meses em que o alimento está mais abundante no oceano, especialmente entre o fim do verão e o início do outono, o peixe acumula mais gordura saudável e concentra uma quantidade maior de nutrientes. Durante esse período, o teor de ômega 3 pode ser até 40% superior ao das épocas em que o mar oferece menos alimento. Produtores mais cuidadosos sincronizam suas pescas com esse auge nutricional, e não é raro que essa informação apareça nas embalagens para quem sabe o que procurar. Outro ponto importante é a origem do peixe. Sardinhas selvagens costumam apresentar um perfil nutricional muito mais interessante do que as criadas em cativeiro. Isso porque, no ambiente natural, esses peixes se alimentam de algas marinhas e plâncton, o que favorece uma composição ideal de ácidos graxos e um nível mais alto de astaxantina, um antioxidante poderoso que dá cor característica ao peixe selvagem. Já as criadas em fazendas
podem ter uma alimentação artificial, muitas vezes rica em ômega 6, o que desequilibra o perfil inflamatório das gorduras no organismo. Mas o que a maioria das pessoas nem imagina é que, além dos nutrientes mais conhecidos, a sardinha esconde benefícios preciosos. Um deles é a coenzima Q10, presente em boa quantidade, cerca de 64 microgramas por 100 gramas, essencial para a produção de energia nas células e para a saúde do coração. Essa mesma substância, que muita gente compra em cápsulas caríssimas, já está ali naturalmente no peixe. Outro destaque é o selênio. Uma porção de sardinha oferece quase a totalidade da necessidade diária desse mineral, fundamental para o funcionamento da tireoide, para fortalecer a imunidade e para ajudar o corpo a combater o estresse oxidativo por meio da enzima glutationa peroxidase. Pesquisas recentes apontam a sardinha como uma das fontes alimentares mais ricas em vitamina B12, superando até o fígado bovino. Com 8,2 microgramas por 100 gramas, essa vitamina desempenha papéis vitais na formação do sangue, na função neurológica e na síntese de DNA. Para quem segue dietas com pouca ou nenhuma proteína animal ou tem dificuldade de absorção, esse peixe pode ser uma fonte insubstituível. A proteína da sardinha é considerada completa, ou seja, contém todos os aminoácidos essenciais em proporções ideais para a nutrição humana. Em média, são 25 gramas de proteína de fácil digestão por porção de 100 gramas, sem a sobrecarga digestiva que o organismo enfrenta com carnes vermelhas. No aspecto financeiro, é difícil encontrar algo que ofereça tanto por tão pouco. Uma única lata entrega mais ômega 3 do que um suplemento caro de óleo de peixe, mais cálcio do que muitos comprimidos vendidos em farmácia e mais B12 do que uma aplicação injetável, tudo por menos de R$2. É, sem dúvida, uma das melhores relações custo-benefício em termos de nutrição. Mas nem todo mundo pode consumir sardinha sem restrições. Quem sofre com gota ou tem níveis elevados de ácido úrico deve ficar atento, pois esse peixe contém purinas em quantidade considerável, cerca de 480 mil por 100 gramas. No organismo, as purinas se transformam em ácido úrico, o que pode agravar os sintomas em pessoas sensíveis. Portanto, nesses casos, o consumo deve ser moderado e consciente. Para a maioria, porém, esse alimento continua sendo um tesouro simples, acessível e incrivelmente completo. Pessoas que seguem dietas com restrição severa de sódio devem ter atenção ao incluir sardinhas no cardápio, já que cada porção pode conter entre 300 e 400 miligramas de sódio, o que representa algo entre 13% e 17% do limite diário recomendado. Ainda assim, é importante destacar que esse sódio geralmente vem do sal marinho, usado no processo de conservação, e não de sal refinado adicionado posteriormente. Outro ponto de atenção vale para quem faz uso de medicamentos anticoagulantes. O consumo de ômega 3 presente na sardinha pode potencializar o efeito desses remédios. Isso não significa que seja perigoso, mas pode exigir algum ajuste na dose, sempre com acompanhamento médico. Gestantes também devem considerar o perfil de segurança das sardinhas. Embora seja um dos peixes com menor teor de mercúrio, apresentando em média apenas 0,013 partes por milhão, em contraste com os quase 0,98 ppm de espécies como o peixe-espada, ainda assim o consumo moderado é recomendado. As diretrizes internacionais sugerem até 340 gramas por semana de peixes com baixo teor de mercúrio durante a gestação, e dentro dessa recomendação, a sardinha se encaixa como uma excelente escolha. Agora, quando olhamos com atenção para tudo o que envolve esse pequeno peixe, a verdade aparece de forma clara e, ao mesmo tempo, surpreendente. A sardinha é, sem exagero, um dos alimentos mais completos que a natureza nos oferece, mas só revela todo o seu potencial quando tratada com o cuidado que merece. Evitar os 6 erros mais comuns: lavar e descartar nutrientes, retirar os ossos ricos em cálcio, escolher versões em água em vez de óleo, armazenar de forma inadequada, cozinhar demais ou ignorar a procedência, é o primeiro passo para transformar algo simples em algo extraordinário. Poucos alimentos
reúnem tamanha densidade nutricional, proteína de alta qualidade, ômega 3, cálcio biodisponível, vitamina D e uma variedade de vitaminas do complexo B. Tudo isso em um alimento acessível, sustentável e de baixo impacto ambiental. A pesca da sardinha, quando feita de forma responsável, ainda contribui para a preservação dos mares, sendo uma escolha ética e consciente. Populações mediterrâneas sempre souberam disso de forma intuitiva. Inseriram a sardinha no cotidiano alimentar e colheram os frutos: longevidade, saúde cardiovascular e vitalidade até a velhice. Hoje, a ciência apenas confirma o que a sabedoria tradicional já intuía. Quando respeitada, bem escolhida e preparada com cuidado, a sardinha se transforma em um verdadeiro presente da natureza, um superalimento humilde, mas de enorme poder. E no fim das contas, a escolha está nas suas mãos. Você pode continuar repetindo hábitos que desperdiçam o valor desse alimento, ou pode redescobrir com consciência todo o potencial que o mar colocou ao seu alcance. Seu corpo vai agradecer, seu bolso também. E o planeta, silenciosamente, sentirá o impacto positivo das suas escolhas.